Há capítulos na Bíblia que funcionam como janelas para o coração de Deus. Capítulos que, quando abertos com cuidado, com reverência e com o auxílio do Espírito Santo, revelam verdades tão profundas, tão majestosas e tão perturbadoras para a mente humana natural, que muitos preferem fechá-los rapidamente e seguir em frente, como se nunca os tivessem lido. João 6. É exatamente esse tipo de capítulo. Não é exagero afirmar que João 6 é um dos textos mais densos, mais ricos e mais teologicamente explosivos de todo o Novo Testamento. Ele concentra em um único discurso de Jesus Cristo doutrinas que a Igreja tem debatido por séculos, verdades que separam tradições teológicas inteiras e mistérios que somente a graça de Deus é capaz de abrir aos olhos da alma. É por isso que João Calvino, o grande reformador de Genebra, dedicou uma atenção extraordinária a esse capítulo em seus comentários bíblicos e em suas institutas da religião cristã. Para entender por que João 6 ocupa um lugar tão central na teologia reformada, é preciso primeiro compreender o que a teologia reformada busca. Ela busca, acima de tudo, a glória soberana de Deus em todas as coisas, especialmente na salvação do pecador. Ela recusa qualquer sistema que coloque a vontade humana no centro do plano redentor. Ela insiste que a salvação é de Deus, por Deus e para a glória de Deus, do princípio ao fim. E é exatamente isso que João 6 declara com uma clareza que não pode ser ignorada por quem lê o texto com honestidade. Calvino via em João 6 não apenas um relato histórico da multiplicação dos pães ou uma narrativa da caminhada de Jesus sobre as águas. Ele via nesse capítulo a exposição mais clara e direta que o próprio Senhor Jesus Cristo jamais fez sobre a natureza da salvação, sobre a soberania do Pai na eleição, sobre a segurança dos que creem e sobre a distinção radical entre uma fé verdadeira e uma fé que não passa de entusiasmo passageiro. É importante notar que João 6 começa com uma multidão enorme seguindo a Jesus. Milhares de pessoas estavam ali. Elas viram os milagres, ouviram os ensinamentos, e no final do capítulo, a maioria esmagadora foi embora. Não foram embora porque Jesus pregou mal. Não foram embora porque o conteúdo era irrelevante. Foram embora porque o conteúdo era duro demais, e não para o estômago, mas para o orgulho humano. Jesus havia pregado a soberania de Deus na salvação, e isso ofendeu profundamente a autonomia que o coração humano tanto preza. Calvino entendeu esse movimento do capítulo de forma magistral. Ele percebeu que João 6 não é apenas teologia abstrata colocada nos lábios de Jesus. É um retrato vivo do que acontece toda vez que o Evangelho soberano da graça é pregado com fidelidade. Alguns se aproximam, alguns permanecem e muitos vão embora. Não porque Deus falhou, mas porque a palavra de Deus sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada, separando os que foram dados ao Filho pelo Pai daqueles que, embora estivessem fisicamente presentes, jamais foram verdadeiramente atraídos pela graça divina. Este capítulo é, portanto, um espelho que reflete a soberania de Deus, um espelho que reflete a impotência da vontade humana caída, um espelho que reflete a segurança absoluta dos eleitos, e um espelho que reflete a seriedade com que devemos examinar a nós mesmos, para saber se a nossa fé é genuína ou se somos apenas mais uma pessoa na multidão que seguia Jesus pelos pães e não pela vida eterna que somente Ele pode conceder. Nos próximos tópicos, vamos mergulhar fundo nesse capítulo extraordinário, guiados pelo pensamento de João Calvino, e descobrir juntos os mistérios que estão ocultos para os olhos da razão humana, mas que o Espírito de Deus se compraz em revelar aos corações que buscam a Deus com sinceridade.
Para compreender plenamente o mistério revelado em João 6, é absolutamente indispensável que nos detenhamos no cenário onde tudo começa. A teologia nunca flutua no ar. Ela sempre está ancorada em eventos reais, em lugares concretos, em momentos históricos precisos. E o evento que abre João 6 é um dos mais dramáticos e memoráveis de todo o ministério terreno de Jesus Cristo: a multiplicação dos pães e dos peixes às margens do mar da Galileia. O evangelista João nos informa que Jesus atravessou o mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades, e que uma grande multidão o seguia. O texto é enfático ao explicar o motivo desse acompanhamento massivo. O povo havia visto os sinais que Jesus realizava nos enfermos. Ou seja, desde o início do capítulo, João nos apresenta uma multidão motivada pelos milagres, pelos benefícios visíveis, pelos resultados tangíveis do ministério de Cristo. Essa observação é fundamental para tudo o que virá depois. Jesus sobe ao monte com seus discípulos e ali, sentado com eles, olha para a multidão que se aproximava e faz uma pergunta desconcertante a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? João, com a precisão que lhe é característica, imediatamente esclarece ao leitor que Jesus fez essa pergunta para experimentar a Filipe, pois ele mesmo já sabia o que havia de fazer. Essa é uma observação teológica de enorme importância. Jesus nunca age na ignorância. Ele nunca improvisa. Cada palavra, cada gesto, cada pergunta que faz aos seus discípulos é parte de um plano soberano e deliberado. Calvino chamava a atenção repetidamente para esse aspecto do caráter de Cristo. Ele é o Senhor soberano que conduz todos os eventos segundo o conselho de sua própria vontade. Filipe responde com a lógica humana da escassez. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço. André, por sua vez, menciona um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas imediatamente reconhece a insuficiência daquilo diante de tão grande multidão. E é exatamente nesse ponto de insuficiência humana reconhecida que Jesus age. Ele mandou que todos se assentassem, tomou os pães, deu graças e os distribuiu, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram até se fartar. Ao final, recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram, de 5.000 homens que haviam comido, sem contar mulheres e crianças. Calvino, em seu comentário sobre esse episódio, sublinha que o milagre não foi apenas um ato de compaixão social. Foi um sinal. E João é o evangelista que mais usa essa palavra, sinal, para descrever os milagres de Jesus. Um sinal aponta para além de si mesmo. Um sinal não é o destino. É o dedo que aponta para o destino. E o sinal da multiplicação dos pães apontava para algo infinitamente maior do que pão físico. Apontava para aquele que é o pão da vida, que desceu do céu para alimentar não o estômago perecível, mas a alma imortal do ser humano. A reação da multidão ao presenciar o milagre é reveladora. Eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. E então, percebendo que queriam tomá-lo à força para fazê-lo rei, Jesus se retirou novamente para o monte, sozinho. Essa fuga deliberada de Jesus diante do entusiasmo popular é carregada de significado teológico. O povo queria um rei que lhes desse pão. Queria um líder político, um libertador nacional, alguém que resolvesse os seus problemas materiais e imediatos. Não queriam um salvador que exigisse deles fé, arrependimento e rendição total. E Jesus, que conhecia os corações de todos os homens, recusou esse tipo de reinado. É aqui que Calvino faz uma observação que ecoa por todo o capítulo. A multidão estava entusiasmada com Jesus, mas não estava comprometida com Cristo. Havia admiração, mas não havia fé. Havia interesse, mas não havia rendição. E esse entusiasmo superficial,
que começa com o milagre do pão e termina com o abandono em massa no final do capítulo, é o pano de fundo sobre o qual Jesus vai desenrolar o seu discurso mais profundo e mais desafiador sobre a natureza da salvação. No dia seguinte, a multidão atravessa o mar em busca de Jesus. Quando o encontram, Jesus lhes diz uma palavra que corta como espada. Em verdade vos digo que me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fardastes. Em outras palavras, Jesus os confronta diretamente. Vocês não me seguem porque entenderam o sinal. Vocês me seguem porque ficaram satisfeitos com o pão. Vocês me procuram pelos benefícios, não pela minha pessoa. Calvino via nessa confrontação um princípio pastoral de imensa importância. É possível seguir Jesus pelos pães. É possível frequentar igrejas, participar de cultos, cantar louvores e ouvir sermões, tudo motivado por uma busca de benefícios espirituais, emocionais ou até materiais, sem jamais ter chegado ao coração do Evangelho, que é Cristo mesmo, o pão da vida que desce do céu e dá vida ao mundo. O contexto histórico e literário de João 6 nos ensina, portanto, que o maior perigo espiritual não é a oposição aberta a Cristo. O maior perigo é o entusiasmo vazio, a fé de multidão, a religiosidade que segue Jesus pelos pães e abandona Jesus quando o discurso se torna duro. E é exatamente para expor e confrontar essa realidade que o Senhor Jesus Cristo, no restante do capítulo, vai revelar os mistérios mais profundos da soberania divina na salvação. Mistérios que Calvino vai desdobrar com precisão e profundidade em seu comentário. Poucas frases no Novo Testamento concentram tanta força teológica em tão poucas palavras quanto esta declaração de Jesus Cristo registrada em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É uma sentença curta. É uma sentença direta, e é uma sentença que, quando levada a sério em toda a sua extensão, desafia radicalmente qualquer teologia que coloque a vontade humana como o fator determinante na salvação. João Calvino considerava esse versículo um dos pilares mais sólidos de toda a doutrina da graça soberana. Em seu comentário sobre João 6, ele retorna a essa declaração repetidas vezes, como um arquiteto que volta sempre à pedra fundamental para verificar se toda a construção está bem assentada. Para Calvino, essas palavras não admitiam interpretação alternativa. Elas eram a voz do próprio Cristo declarando, sem rodeios e sem qualificações, que a iniciativa da salvação pertence ao Pai e não ao homem. Para entender o peso dessa afirmação, é preciso considerar o que Jesus está dizendo sobre a condição natural do ser humano. Quando Jesus diz que ninguém pode vir, ele está fazendo uma declaração sobre a capacidade humana, ou melhor, sobre a incapacidade humana. A palavra pode aqui não é meramente uma questão de escolha ou de oportunidade. É uma declaração de impossibilidade moral e espiritual. O homem, em seu estado natural, separado da graça de Deus, não tem a capacidade de vir a Cristo. Não porque Deus o impeça fisicamente, mas porque o coração humano, corrompido pelo pecado, é incapaz de desejar genuinamente a Cristo por si mesmo. Calvino era preciso nesse ponto. Ele distinguia claramente entre a incapacidade natural e a responsabilidade moral. O fato de o homem ser incapaz de vir a Cristo por suas próprias forças não o isenta de responsabilidade por sua condição. O homem é incapaz porque escolheu o pecado, porque ama as trevas mais do que a luz, porque o seu coração está voltado para si mesmo e não para Deus. Essa incapacidade não é uma limitação imposta de fora. É uma escravidão que o próprio homem abraça. E é exatamente por isso que a graça de Deus não é apenas útil, ela é absolutamente necessária. Mas Jesus não para na primeira parte da declaração.
Ele não apenas afirma a incapacidade humana, ele também afirma a suficiência da atração divina. Se o Pai, que me enviou, não o trouxer. A palavra grega usada aqui, helkio, significa arrastar, puxar, atrair com força. Não é uma sugestão suave. Não é um convite gentil que pode ser recusado sem consequência. É uma atração eficaz, uma ação do Pai que produz o resultado que ele pretende. Calvino era enfático. Quando o Pai atrai, a pessoa vem. Não porque seja forçada como um robô, mas porque a atração do Pai transforma o coração, renova a vontade e produz um desejo genuíno por Cristo que antes era completamente ausente. Isso nos leva ao coração da doutrina da graça irresistível, ou como os teólogos reformados preferem chamar, a graça eficaz. Não se trata de uma graça que violenta a vontade humana. Trata-se de uma graça que renova a vontade humana de tal forma que o que antes era repulsivo, Cristo, o Evangelho, a cruz, o arrependimento, se torna o desejo mais profundo e mais genuíno do coração transformado. O homem vem a Cristo livremente, sim, mas vem livremente porque Deus transformou o seu coração para que ele desejasse vir. Calvino confrontava diretamente os que tentavam suavizar essa doutrina, apelando para o livre-arbítrio humano. Ele dizia que atribuir a decisão final da salvação à vontade do homem é roubar de Deus a glória que lhe pertence exclusivamente. Se Deus oferece a graça e o homem decide aceitá-la ou rejeitá-la com base em alguma bondade ou sabedoria que existe nele mesmo, então a salvação não é de graça, é de mérito. É o homem contribuindo com aquilo que os outros não contribuíram. E isso, para Calvino, era uma forma velada de obras, uma negação do evangelho puro da graça soberana. É importante também notar o contexto imediato em que Jesus pronuncia essas palavras. Ele estava respondendo à murmuração dos judeus que recusavam crer nele. Eles murmuravam, questionavam, duvidavam, e Jesus, em vez de abrandar o seu discurso para torná-lo mais palatável, aprofundou ainda mais a doutrina. Em vez de dizer, vocês precisam apenas tomar uma decisão, ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Em vez de apelar para o esforço humano, ele apontou para a soberania divina. Isso é teologicamente devastador para qualquer sistema que faça da decisão humana o fator determinante da salvação. Calvino também observava que Jesus complementa essa declaração com uma citação dos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a Jesus. Isso revela que a atração do Pai não é um ato externo e mecânico. É um ato de instrução interior, de iluminação da mente e do coração, pelo qual Deus abre os olhos do pecador para ver a glória de Cristo e move o seu coração para desejar a Cristo acima de todas as coisas. É uma obra interna, pessoal, transformadora, que somente o Pai pode realizar. Há uma consequência pastoral enormemente importante nessa doutrina que Calvino não deixava de sublinhar. Se a salvação depende da atração soberana do Pai, então o pregador do Evangelho pode pregar com uma confiança inabalável. Ele não precisa manipular emoções, não precisa usar artifícios psicológicos, não precisa criar pressão artificial para conseguir decisões. Ele apenas precisa proclamar fielmente a palavra de Deus, sabendo que aqueles que o Pai está atraindo ouvirão essa palavra e virão a Cristo. O resultado da pregação não depende da habilidade do pregador, depende da soberania do Pai que atrai os seus ao Filho. Essa doutrina também traz um profundo consolo para o crente. Se você veio a Cristo, não foi porque você foi mais sábio, mais sensível ou mais espiritual do que aqueles que não vieram. Você veio porque o Pai o trouxe. Você veio porque Deus, em sua graça soberana e imerecida, abriu os seus olhos, transformou o seu coração e lhe deu a fé para crer. Isso não gera orgulho, gera gratidão.
Uma gratidão profunda, humilde e permanente diante de um Deus que salvou não porque encontrou algo de bom em nós, mas porque é rico em misericórdia e soberano em graça. E é exatamente essa gratidão que Calvino queria produzir nos corações dos fiéis de Genebra quando expunha João 6 do púlpito. Não queria produzir arrogância doutrinal. Não queria produzir uma elite de eleitos que olhavam com desprezo para os outros. Queria produzir homens e mulheres prostrados diante da majestade de um Deus que os escolheu não por mérito deles, mas pela riqueza de sua graça, e que por isso mesmo viviam toda a sua existência para a glória desse Deus soberano e misericordioso. Se o tópico 3 nos conduziu ao coração da soberania divina na atração dos pecadores a Cristo, este tópico nos leva ainda mais fundo, ao fundamento eterno que sustenta essa atração soberana. Estamos falando da eleição incondicional, uma das doutrinas mais mal compreendidas, mais mal representadas e mais atacadas de toda a teologia cristã. E é precisamente em João 6 que o próprio Senhor Jesus Cristo a revela com uma clareza que não deixa margem para ambiguidade, desde que o texto seja lido com honestidade e sem a distorção de pressupostos contrários. A doutrina da eleição incondicional afirma que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu soberanamente um povo para si, não com base em qualquer mérito, virtude, fé prevista ou decisão antecipada que ele visse nessas pessoas, mas exclusivamente com base na sua própria vontade soberana e no seu amor imerecido. Essa eleição não é condicionada por nada no homem. Ela é incondicional porque sua única condição está no próprio Deus, no seu propósito eterno e na sua glória. João Calvino construiu boa parte de sua defesa dessa doutrina sobre as palavras de Jesus em João 6. E não é difícil entender por quê. Ao longo de todo esse capítulo, Jesus usa repetidamente uma expressão que carrega um peso teológico imenso. Tudo que o Pai me der. Essa expressão aparece nos versículos 37, 39 e 44, criando uma estrutura deliberada e intencional no discurso de Cristo. Não é acidente literário, é arquitetura teológica. Jesus estava construindo, tijolo por tijolo, uma doutrina da eleição que seus ouvintes e os leitores de todos os séculos não pudessem ignorar. No versículo 37, Jesus diz: tudo o que o Pai me dá virá a mim. Observe a estrutura da frase. O movimento começa no Pai. O Pai dá. Esse ato de dar é anterior ao ato de vir. Antes de alguém vir a Cristo pela fé, o Pai já o havia dado ao Filho. Isso significa que a fé não é a causa da eleição. A eleição é a causa da fé. A pessoa não crê e por isso é eleita. A pessoa é eleita e por isso crê. A ordem é decisiva para toda a estrutura da salvação. Calvino insistia nessa ordem com uma precisão que alguns de seus contemporâneos achavam excessiva, mas que ele considerava absolutamente essencial para preservar a pureza do Evangelho. Se invertemos a ordem, se dizemos que Deus eleita aqueles que ele previu que creriam, então a eleição se torna uma mera ratificação divina da decisão humana. Deus estaria simplesmente confirmando o que o homem já havia decidido por si mesmo, e nesse caso, a glória da salvação pertenceria, em última análise, ao homem que tomou a decisão certa, e não ao Deus que salvou pela sua graça soberana. Mas João 6 não deixa essa porta aberta. Jesus é absolutamente claro. O Pai dá ao Filho e os que são dados virão. A certeza do vir está fundamentada na soberania do dar. Não há incerteza, não há condicional aberto, não há possibilidade de que os dados ao Filho deixem de vir. A eleição do Pai garante a vinda pela fé. Agora, é preciso enfrentar a objeção mais comum e mais instintiva que surge quando essa doutrina é apresentada.
As pessoas perguntam, mas então Deus é injusto? Se ele escolheu alguns e não escolheu outros, isso não é parcialidade? Calvino respondia a essa objeção com grande cuidado e profundidade. Ele começava lembrando que todos os seres humanos, sem exceção, merecem a condenação. Não existe um ser humano que mereça a salvação. Não existe alguém que, por sua bondade ou sabedoria natural, tenha o direito de exigir de Deus a graça redentora. Todos estão igualmente perdidos, igualmente culpados, igualmente merecedores do juízo divino. Diante dessa realidade universal de culpa e merecimento do juízo, Deus poderia ter deixado todos perderem-se. Isso seria absolutamente justo. Ninguém poderia acusá-lo de injustiça se ele simplesmente deixasse todos os pecadores colherem os frutos do seu pecado. Mas Deus, em sua graça infinita e soberana, escolheu salvar alguns, não porque eles merecessem, mas porque Ele é misericordioso. A injustiça, portanto, não está em Deus salvar alguns. A injustiça estaria em Deus não salvar nenhum, se ele tivesse prometido salvar a todos. Mas ele nunca fez essa promessa universal de salvação incondicional para todos os indivíduos sem distinção. Calvino também destacava que a eleição em João 6 não é uma doutrina fria e abstrata. Ela está inserida em um discurso de profundo calor pastoral. Jesus não está apenas ensinando teologia sistemática às multidões. Ele está revelando o fundamento da segurança e da confiança do crente. Quando Jesus diz que tudo que o Pai lhe deu virá a ele, está dizendo que os que foram dados ao Filho estão seguros com uma segurança que não depende da constância humana, mas da fidelidade divina. O crente não está seguro porque é forte. Está seguro porque foi dado ao Filho pelo Pai. Há outro aspecto da eleição incondicional em João 6 que Calvino explorava com grande atenção: o momento eterno da eleição. A expressão "o Pai me dá" aponta para uma ação que transcende o tempo histórico. Não é que o Pai vai dando ao Filho conforme as pessoas creem. É que o Pai, em seu conselho eterno, já deu ao Filho um povo determinado. E esse povo, no tempo e na história, vem a Cristo pela fé. A eleição é eterna, a fé é temporal. A eleição é a causa, a fé é o efeito. Isso tem implicações enormes para a forma como entendemos a pregação do Evangelho e a evangelização. Calvino nunca usou a doutrina da eleição como desculpa para não evangelizar. Pelo contrário, ele via na eleição a garantia de que a evangelização seria eficaz. Quando o Evangelho é pregado fielmente, os eleitos de Deus o ouvirão e virão a Cristo. Não todos que ouvem, mas todos os que foram dados ao Filho pelo Pai. A pregação do Evangelho é o meio pelo qual Deus reúne os seus eleitos de entre as nações. Há também uma dimensão profundamente humilhante nessa doutrina, que Calvino considerava essencial para a saúde espiritual do crente. Quando você compreende que foi eleito incondicionalmente, que não havia nada em você que motivasse a escolha de Deus, você é despojado de todo orgulho espiritual. Você não pode olhar para outro crente e pensar que você é melhor do que ele. Você não pode olhar para um incrédulo e pensar que você tomou uma decisão mais sábia ou mais nobre do que ele. Você foi salvo exclusivamente porque Deus quis salvar você. E isso nivela todos os crentes ao mesmo patamar de humildade diante da graça divina. E é justamente essa humildade que gera a adoração mais profunda e mais genuína. Quando o crente medita na eleição incondicional, quando ele para e realmente considera que Deus o escolheu antes da fundação do mundo, não por qualquer mérito ou previsão de fé, mas simplesmente porque quis amá-lo com um amor eterno e soberano, o único resultado possível é uma adoração que não cabe em palavras. Um espanto diante da graça que não se esgota. Uma gratidão que se renova a cada manhã e que só encontrará sua expressão plena na eternidade diante do trono do Cordeiro. João 6
revela que a eleição incondicional não é uma doutrina para ser debatida em salas acadêmicas. É uma doutrina para ser vivida, respirada e adorada. É o fundamento sobre o qual toda a segurança do crente repousa. E é o solo fértil de onde brota a mais genuína, a mais profunda e a mais duradoura das gratidões. Aquela que não nasce do medo da condenação, mas do espanto diante de um amor que escolheu antes de qualquer mérito e que não pode ser revertido por nenhuma fraqueza humana. Chegamos agora a um dos aspectos mais consoladores, mais pastoralmente ricos e mais teologicamente robustos de todo o discurso de Jesus em João 6. Se o tópico anterior nos conduziu ao fundamento eterno da eleição incondicional, este tópico nos leva à sua consequência mais gloriosa e mais prática para a vida do crente: a preservação garantida de todos os que foram dados pelo Pai ao Filho. Em linguagem teológica, estamos falando da doutrina da perseverança dos santos, ou como muitos preferem chamar, da segurança eterna do crente. Poucas doutrinas têm sido tão debatidas, tão questionadas e tão mal compreendidas ao longo da história da Igreja. E poucas doutrinas têm tanto poder para transformar a vida espiritual do crente, quando corretamente compreendida e profundamente assimilada. Porque a questão da segurança eterna não é apenas uma questão teológica abstrata. É uma questão que toca diretamente a paz da alma, a estabilidade da caminhada cristã e a qualidade da adoração que oferecemos a Deus. Jesus, em João 6, não deixa essa questão em aberto. Ele a resolve com uma clareza e uma definitilidade que deveriam encerrar qualquer dúvida no coração do crente que leva a palavra de Deus a sério. No versículo 37, ele declara: "Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora." E no versículo 39, ele aprofunda ainda mais essa garantia: "Esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas os ressuscite no último dia." João Calvino considerava esses dois versículos como uma das expressões mais completas e mais definitivas da segurança do crente em todo o Novo Testamento. E ele os analisava com uma precisão que merece ser cuidadosamente acompanhada, porque cada palavra carrega um peso teológico que não pode ser ignorado sem empobrecer enormemente a compreensão do texto. Comecemos pela primeira parte do versículo 37. "O que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora." A expressão "de modo nenhum" é uma dupla negativa no grego original, ou me, que representa a forma mais enfática de negação disponível na língua grega. Não é apenas uma negação simples, é uma negação absoluta, categórica, sem exceção. Jesus está dizendo que é impossível, completamente impossível, que ele lance fora alguém que veio a ele. Não existe cenário, não existe circunstância, não existe falha moral ou espiritual que possa fazer com que Jesus rejeite alguém que genuinamente veio a ele pela fé. Calvino explorava a riqueza dessa declaração, lembrando que ela não está baseada na constância do crente, mas na fidelidade de Cristo. O crente não é mantido seguro porque nunca falha, nunca duvida, nunca cai. O crente é mantido seguro porque Cristo, que o recebeu, nunca o abandona. A segurança não repousa sobre a força do que crê, mas sobre a fidelidade daquele em quem se crê. Essa distinção é absolutamente crucial para a paz da alma. Quantos crentes vivem em uma angústia constante, perguntando-se se ainda estão salvos, se Deus ainda os aceita, se as suas falhas e fraquezas os tornaram indignos da graça divina? Essa angústia, segundo Calvino, nasce de uma incompreensão fundamental, a crença de que a segurança da salvação depende do desempenho do crente e não da fidelidade do Salvador. João 6,37 corta essa angústia pela raiz. Jesus não lança fora, nunca, de modo nenhum,
Mas é o versículo 39 que eleva essa garantia a um nível ainda mais alto. Jesus diz que é a vontade do Pai que ele não perca nenhum dos que lhe foram dados. Calvino sublinhava intensamente essa conexão entre a vontade do Pai e a preservação dos eleitos. A preservação do crente não é apenas um desejo de Cristo, é a vontade expressa e determinada do Pai. E se a vontade do Pai é que nenhum seja perdido, então a pergunta que se impõe é: existe alguma força no universo capaz de frustrar a vontade do Pai? A resposta do próprio texto é inequívoca: não existe. O Pai determinou que nenhum dos dados ao Filho seja perdido, e essa determinação é soberana, eficaz e irresistível. Não porque o crente seja forte o suficiente para se manter, mas porque o Pai é poderoso o suficiente para manter os seus. A preservação é obra de Deus, não proeza humana. Calvino também chamava a atenção para a conclusão do versículo 39, mas os ressuscite no último dia. Essa referência à ressurreição final é de enorme importância. Jesus está dizendo que a preservação dos eleitos não é apenas para esta vida. Ela se estende além da morte física, até a ressurreição final. Nem mesmo a morte tem o poder de separar o crente de Cristo. O corpo que morre será ressuscitado. A alma que partiu para estar com Cristo retornará em glória. A preservação é total, completa e eterna, abrangendo esta vida, a morte e a vida ressurreta. É importante, neste ponto, distinguir a doutrina bíblica da perseverança dos santos de duas distorções comuns que a caricaturam e a desfiguram. A primeira distorção é o que popularmente se chama de eterna segurança carnal. A ideia de que uma pessoa pode fazer uma oração, aceitar Jesus e então viver como quiser, porque está garantida a salvação independentemente de qualquer fruto espiritual. Calvino rejeitava essa distorção com vigor. A perseverança dos santos não é uma licença para o pecado. Os que foram genuinamente dados pelo Pai ao Filho perseveram na fé, no arrependimento e na obediência. Não perfeitamente, mas genuinamente e continuamente. A segunda distorção é o extremo oposto. A ideia de que o crente pode perder a salvação por seus pecados e fraquezas. Calvino também rejeitava essa posição com base no próprio texto de João 6. Se Cristo não lança fora nenhum que venha a ele, e se é vontade do Pai que nenhum seja perdido, então a possibilidade de perda da salvação por falha humana contradiz diretamente as palavras do próprio Jesus. A perseverança dos santos significa que os verdadeiros crentes perseveram, não porque sejam imunes ao pecado, mas porque Deus os preserva através do pecado, da fraqueza e da dúvida, conduzindo-os sempre de volta ao caminho da fé e da obediência. Há uma tensão pastoral aqui que Calvino navegava com grande sabedoria. Por um lado, a doutrina da preservação garante a segurança do crente genuíno. Por outro lado, ela desafia cada pessoa a examinar a si mesma para verificar se a sua fé é genuína. Porque a garantia de João 6 é para os que genuinamente vieram a Cristo, não para os que meramente passaram por um ritual externo, sem uma transformação real do coração. O teste da genuinidade da fé é a perseverança. Não uma perseverança baseada na força humana, mas uma perseverança sustentada pela graça divina que se manifesta em um desejo contínuo por Cristo, em um arrependimento real do pecado e em uma caminhada, ainda que imperfeita, na direção da santidade. Calvino também destacava a dimensão trinitária dessa garantia de preservação. O Pai dá os eleitos ao Filho, o Filho os recebe e não lança fora nenhum. E o Espírito Santo, como Jesus ensina em outros textos, é o penhor da herança eterna, aquele que sela o crente para o dia da redenção. A preservação do crente é obra das três pessoas da Trindade, trabalhando em perfeita harmonia para garantir que nenhum dos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito, seja jamais perdido.
Essa visão trinitária da preservação tem um poder pastoral que Calvino explorava magnificamente em seus sermões. Ele dizia que o crente que medita na segurança que lhe é garantida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, não tem razão para viver em ansiedade espiritual paralisante. Pode viver com confiança, não a confiança arrogante de quem se acha melhor do que os outros, mas a confiança humilde e grata de quem sabe que está nas mãos de um Deus que não abandona os seus. E aqui chegamos ao coração pastoral dessa doutrina, que é o ponto que mais tocava os corações dos ouvintes de Calvino em Genebra e que mais toca os corações dos crentes em todos os séculos. A garantia da preservação dos eleitos é o fundamento da paz espiritual duradoura. Não a paz que o mundo oferece, uma paz baseada em circunstâncias favoráveis, em saúde, em prosperidade, em aprovação humana. Mas a paz que Jesus prometeu, uma paz que ultrapassa todo entendimento, que permanece firme em meio às tempestades da vida, que não é abalada pela perseguição, pela doença, pelo fracasso ou mesmo pela consciência das próprias fraquezas e pecados. O crente que realmente assimilou a verdade de João 6, 37 e 39 vive de uma forma diferente. Ele ora com confiança porque sabe que está diante de um Pai que o escolheu e que não vai abandoná-lo. Ele peca e se arrepende sem desespero, porque sabe que Cristo não o lança fora. Ele enfrenta o sofrimento sem desmoronar, porque sabe que a vontade do Pai é ressuscitá-lo no último dia. Ele evangeliza com ousadia, porque sabe que os eleitos de Deus virão quando o Evangelho for pregado. E ele olha para a morte sem terror, porque sabe que ela não tem o poder de separar o que o Pai uniu ao Filho para sempre. Essa é a glória da preservação revelada em João 6. Não é uma doutrina para encher cabeças de informação teológica. É uma doutrina para encher corações de paz, de confiança e de adoração. A adoração de um povo que foi salvo não pela sua própria força, mas pela mão poderosa e fiel de um Deus que começou a boa obra e que a completará até o dia de Jesus Cristo. Chegamos agora a um dos pontos mais pastoralmente urgentes e mais praticamente relevantes de todo o discurso de Jesus em João 6. Até aqui, mergulhamos nas profundezas da soberania divina, a atração soberana do Pai, a eleição incondicional e a preservação garantida dos eleitos. Mas agora, o texto nos conduz a uma questão que é simultaneamente teológica e profundamente pessoal. Uma questão que cada pessoa que lê este capítulo precisa responder não apenas com a mente, mas com o coração e com a vida inteira. A questão é esta: que tipo de fé você tem? Porque João 6 não apenas ensina sobre a soberania de Deus na salvação, ele também traça, com uma precisão cirúrgica, a linha que separa a fé genuína da fé superficial. E essa linha não é traçada por um teólogo, não é traçada por um concílio eclesiástico, não é traçada por uma tradição religiosa, ela é traçada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com palavras que desafiam toda forma de religiosidade externa e toda experiência espiritual que não tenha Cristo mesmo como seu objeto central e seu fundamento inabalável. O cenário que abre essa distinção já foi descrito no tópico 2, mas agora precisamos examiná-lo com ainda mais atenção. A multidão que havia sido alimentada com os 5 pães e os 2 peixes atravessou o mar em busca de Jesus. Quando o encontrou, Jesus imediatamente diagnosticou a motivação por trás dessa busca intensa e determinada. Me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Essa é uma das declarações mais devastadoras que Jesus jamais fez sobre a natureza da religiosidade humana. As pessoas que o estavam procurando com tanto empenho não estavam procurando a ele, estavam procurando o que ele podia lhes oferecer.
João Calvino via nessa cena um retrato perfeito da fé superficial em todas as suas manifestações ao longo da história. A fé superficial é sempre orientada pelos benefícios. Ela segue Jesus enquanto Jesus entrega o que ela deseja. Ela se aproxima de Cristo como um meio para um fim. Seja esse fim a saúde, a prosperidade, a paz emocional, a resolução de problemas familiares, o alívio de culpa, ou mesmo a satisfação intelectual de compreender doutrinas profundas. Em todas essas formas, a fé superficial tem uma característica comum e fatal. Ela não deseja a Cristo por Cristo mesmo. Jesus então pronuncia uma das declarações mais profundas e mais mal compreendidas de todo o capítulo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Para entender o peso dessa declaração, é preciso lembrar que Jesus está falando com pessoas que acabavam de ser alimentadas milagrosamente. Elas conheciam o sabor do pão físico que Jesus havia multiplicado. E agora, Jesus está dizendo que ele mesmo é um pão, mas um pão de uma ordem completamente diferente. Um pão que satisfaz uma fome que nenhum pão físico jamais pode saciar. Calvino enfatizava que a declaração "Eu sou o pão da vida" é uma das 7 grandes declarações do Eu sou no Evangelho de João, e que cada uma delas é uma revelação da natureza e da suficiência de Cristo para suprir a necessidade mais profunda e mais essencial do ser humano. Quando Jesus diz que é o pão da vida, ele está afirmando que a alma humana tem uma fome que só ele pode satisfazer. Uma fome de sentido, de pertencimento, de perdão, de comunhão com Deus, de vida que não termina. E que todos os pães que o mundo oferece, por mais sedutores e saborosos que pareçam, são incapazes de saciar. A fé superficial não chega a essa camada profunda da necessidade humana. Ela fica na superfície, na fome de pão físico, na fome de bênçãos tangíveis, na fome de experiências emocionais intensas. E enquanto Jesus entrega o que ela quer nessa camada superficial, ela permanece. Mas quando Jesus começa a falar sobre o pão que vem do céu, sobre a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue, sobre a soberania de Deus na salvação, quando o discurso começa a exigir uma rendição total do ego e uma fé que vai muito além do interesse nos benefícios, a fé superficial recua, murmura e, eventualmente, vai embora. É precisamente aqui que Calvino introduz a distinção que ele considerava fundamental para a saúde da Igreja em todos os tempos. Ele distinguia entre aqueles que seguiam Jesus pelos pães, movidos por um interesse utilitário e superficial, e aqueles que vinham a Jesus como o pão da vida, movidos por uma fome genuína de Deus, por um reconhecimento real da própria miséria espiritual e por um desejo autêntico de Cristo como o único que pode satisfazer essa miséria. A fé verdadeira, segundo Calvino, à luz de João 6, tem características específicas que a distinguem da fé superficial. Em primeiro lugar, a fé verdadeira reconhece a necessidade espiritual real. Ela não vem a Cristo porque a vida está bem e Cristo pode torná-la ainda melhor. Ela vem a Cristo porque reconhece que está espiritualmente faminta, espiritualmente morta, espiritualmente incapaz de se saciar com qualquer coisa que o mundo oferece. Essa fome espiritual genuína é, segundo Calvino, uma das primeiras evidências da obra do Espírito Santo no coração de alguém. Em segundo lugar, a fé verdadeira tem Cristo como seu objeto exclusivo e suficiente. Não Cristo mais os sacramentos, não Cristo mais as obras, não Cristo mais as experiências emocionais, Cristo apenas como o pão suficiente, como o alimento completo da alma, como aquele em quem toda a plenitude da divindade habita corporalmente e de quem o crente recebe a plenitude da graça que necessita.
Quando Jesus diz que aquele que vem a ele não terá fome e aquele que crê nele nunca terá sede, está declarando a suficiência absoluta de si mesmo para toda a necessidade espiritual do crente. Em terceiro lugar, a fé verdadeira é uma fé que permanece quando o discurso fica difícil. Esse é, talvez, o teste mais revelador de toda a narrativa de João 6. Quando Jesus começou a falar sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, sobre a soberania do Pai na atração dos pecadores, sobre o mistério da eleição, quando o discurso deixou de ser sobre pão físico e milagres impressionantes e se tornou sobre rendição total e dependência absoluta de Deus, a multidão começou a murmurar. E no final, muitos dos seus discípulos diziam: "Duro é este discurso. Quem o pode ouvir?" E foram embora. Calvino via nessa deserção em massa não uma falha do pregador, mas a revelação da natureza da fé daquelas pessoas. A dureza do discurso não criou a fé superficial. Ela apenas a expôs. O calor do discurso soberano sobre a graça de Deus funcionou como o calor do sol sobre duas sementes diferentes, uma com raízes profundas, que cresce ainda mais forte sob o calor, e outra superficial, que murcha e morre. O mesmo discurso que revelou a profundidade da fé dos 12 também revelou a superficialidade da fé da multidão. Há uma aplicação contemporânea devastadora nesse ponto que Calvino não deixaria de fazer se estivesse pregando hoje. Em um tempo em que muito do que se chama de pregação cristã é projetado para nunca ofender, nunca desafiar, nunca confrontar, em que o Evangelho é apresentado como uma solução para todos os problemas da vida, como um caminho para a prosperidade e para a felicidade, como um sistema de autoajuda espiritual, João 6 chega como um corretivo poderoso e urgente. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho que Jesus pregou em João 6, é um Evangelho que faz a multidão murmurar. É um Evangelho que confronta o orgulho humano com a soberania divina. É um Evangelho que diz que o homem não pode vir a Cristo por suas próprias forças. É um Evangelho que exige a rendição total do ego à soberania do Pai. E é um Evangelho que, inevitavelmente, separa aqueles que têm uma fé genuína daqueles que têm apenas um interesse superficial nos benefícios que Cristo pode oferecer. Calvino também explorava a dimensão eucarística dessa passagem, a referência ao comer a carne e beber o sangue de Cristo, como uma metáfora poderosa da apropriação pessoal e íntima de Cristo pela fé. Comer o pão da vida não é um ato externo e ritual. É um ato interno e espiritual pelo qual o crente se apropria de Cristo em toda a sua plenitude, recebendo não apenas o perdão dos pecados, mas a própria vida de Cristo habitando nele pelo Espírito Santo. Esse é o distintivo da fé verdadeira. Não apenas conhecer sobre Cristo, mas se alimentar de Cristo, viver de Cristo, ter Cristo como o sustento e a substância da própria vida espiritual. A distinção entre fé superficial e fé verdadeira que João 6 traça é, portanto, uma das mais urgentes e mais necessárias que a pregação cristã fiel pode fazer em qualquer época. Ela nos convida a um autoexame sério e honesto. Não um autoexame que gera desespero e paralisia, mas um autoexame que nos conduz de volta a Cristo, perguntando não apenas se fizemos uma oração ou tomamos uma decisão no passado, mas se hoje, agora, temos fome de Cristo, se nos alimentamos de Cristo, se Cristo é o pão que sustenta a nossa vida espiritual a cada dia. Porque é essa fome, a fome genuína pelo pão que desce do céu, que João Calvino via como a marca mais fundamental e mais confiável da obra real do Espírito Santo no coração humano. E é essa fome que João 6 foi escrito para despertar, para aprofundar e para satisfazer com a única resposta que pode saciar a alma imortal do ser humano: Jesus Cristo, o pão da vida que veio do céu para dar vida ao mundo.
Chegamos agora a uma das doutrinas mais incompreendidas, mais distorcidas e, ao mesmo tempo, mais gloriosas de toda a teologia reformada. A graça irresistível, ou como os teólogos preferem chamar com mais precisão, a graça eficaz, é aquela doutrina que afirma que quando Deus decide salvar um pecador, a sua graça não pode ser definitivamente frustrada, bloqueada ou anulada pela resistência da vontade humana. E João 6, lido à luz do comentário de Calvino, é talvez o texto mais claro e mais completo de toda a Escritura para fundamentar e explicar essa doutrina extraordinária. Antes de mergulharmos no texto, é absolutamente necessário desfazer o equívoco mais comum sobre essa doutrina. O equívoco que a caricatura como uma espécie de violência espiritual, como se Deus forçasse pessoas relutantes a entrar no reino contra a sua vontade, como robôs programados sem qualquer participação genuína da sua personalidade e da sua vontade. Essa caricatura não apenas distorce a doutrina, ela a inverte completamente. A graça irresistível não é uma graça que força, é uma graça que transforma. Não é uma graça que violenta a vontade, é uma graça que renova a vontade. Não é uma graça que ignora o coração humano, é uma graça que recria o coração humano. Calvino era absolutamente preciso nesse ponto. Ele dizia que a graça eficaz opera de dentro para fora. Ela não empurra o pecador de fora, como se movesse uma pedra. Ela transforma o pecador de dentro, como se convertesse uma pedra em um coração de carne. E é exatamente isso que o profeta Ezequiel havia prometido séculos antes. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. A graça irresistível é a graça que cumpre essa promessa profética, que transforma o coração endurecido pelo pecado em um coração que genuinamente deseja a Deus, que genuinamente ama a Cristo, que genuinamente busca a santidade. Agora, vamos ao texto de João 6 e examinemos como essa doutrina está tecida no discurso de Jesus com uma riqueza que surpreende cada vez que o lemos com atenção renovada. Jesus diz, no versículo 44, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Já examinamos esse versículo no tópico 3, mas agora precisamos olhar para ele de um ângulo diferente, não apenas como declaração da soberania divina, mas como descrição da natureza da graça que opera nessa atração. A palavra grega helkio, traduzida como trouxer ou atrair, aparece apenas 7 vezes no Novo Testamento, e cada uma de suas ocorrências carrega o sentido de uma força eficaz que produz movimento real. Não é uma atração que pode ser definitivamente resistida e frustrada. É uma atração que move, que conduz, que produz o resultado que Deus pretende. Calvino observava que esse tipo de atração não é diferente em natureza da atração que Paulo descreve quando diz que Deus, que ordenou que das trevas resplandecesse a luz, é o mesmo que resplandeceu em nossos corações. A mesma onipotência que criou a luz física opera na criação da luz espiritual no coração do pecador, e com o mesmo resultado garantido. Mas João 6 vai ainda mais fundo nessa questão, através de uma passagem que Calvino considerava de enorme importância. O versículo 45, onde Jesus cita o profeta Isaías. E todos serão ensinados por Deus. Todo aquele, pois, que ouviu o Pai e aprendeu dele, vem a mim. Aqui Jesus revela o mecanismo interior da graça irresistível. Ela opera através do ensino divino, não um ensino externo e informativo apenas, mas um ensino interno e transformador, pelo qual o Espírito Santo ilumina a mente, aquece o coração e move a vontade na direção de Cristo. Calvino chamava essa obra interna do Espírito Santo de iluminação eficaz. Ele a distinguia cuidadosamente do simples ouvir externo do Evangelho, que qualquer pessoa pode fazer sem ser transformada.
A iluminação eficaz vai além do ouvido e penetra no coração. Ela não apenas informa o pecador sobre Cristo, ela revela Cristo ao pecador de tal forma que Cristo se torna irresistivelmente desejável, irresistivelmente glorioso, irresistivelmente suficiente para toda a necessidade da alma. E quando Cristo é assim revelado interiormente pelo Espírito, a vontade do pecador se move naturalmente, livremente e irresistivelmente em direção a Ele. É importante aqui examinar uma objeção que frequentemente surge contra essa doutrina. As pessoas dizem, mas a Bíblia fala em resistir ao Espírito Santo. Se a graça é irresistível, como é possível resistir ao Espírito? Calvino respondia a essa objeção com uma distinção precisa entre a resistência exterior e a resistência definitiva. É verdade que os seres humanos resistem ao Espírito Santo. A história da humanidade é, em grande medida, a história dessa resistência. Mas há dois tipos de resistência que precisam ser distinguidos. O primeiro tipo é a resistência do não eleito. Aquele que ouve o Evangelho externamente resiste à sua mensagem, e essa resistência não é vencida pela graça eficaz, porque Deus, em seu conselho soberano, não determinou salvar essa pessoa. Essa resistência permanece definitiva. O segundo tipo é a resistência do eleito antes da regeneração. Aquele que, como Paulo a caminho de Damasco, estava ativamente resistindo ao Evangelho, mas cuja resistência foi vencida não por coerção externa, mas pela obra irresistível e transformadora do Espírito Santo que renovou o seu coração. O ponto decisivo é este. Quando a graça eficaz opera, ela não deixa a vontade humana como estava, tentando forçá-la a mover-se contra seus desejos. Ela transforma os desejos da vontade humana de tal forma que o que antes era repulsivo se torna atraente, o que antes era odiado se torna amado, e o que antes era recusado se torna o desejo mais profundo do coração. E nesse estado transformado, a vontade se move em direção a Cristo, não porque foi forçada, mas porque foi liberta. Liberta da escravidão do pecado para a liberdade genuína de desejar e escolher o bem. Calvino desenvolvia essa ideia com base em uma compreensão profunda da liberdade humana que diferia radicalmente da compreensão dos seus oponentes teológicos. Para muitos, liberdade significa a capacidade de escolher entre contrários sem qualquer inclinação determinante. Para Calvino, essa não é liberdade, é arbitrariedade. A verdadeira liberdade é a capacidade de agir de acordo com a natureza mais profunda de alguém. E a natureza mais profunda do ser humano regenerado é desejar a Deus, amar a Cristo e buscar a santidade. A graça irresistível não destrói essa liberdade, ela a restaura, libertando o crente da escravidão dos desejos corrompidos para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Há uma dimensão de João 6 que ilumina especialmente bem essa questão da graça irresistível e que frequentemente passa despercebida. A declaração de Jesus no versículo 65. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for dado pelo Pai. Essa declaração vem logo após a deserção em massa dos discípulos superficiais e funciona como uma explicação teológica para o que acabou de acontecer. Por que tantos foram embora? Porque não lhes foi dado pelo Pai. Porque os 12 permaneceram? Porque lhes foi dado. Calvino via nessa explicação de Jesus uma confirmação poderosa de que a diferença entre os que permanecem e os que vão embora não está em alguma qualidade moral ou espiritual superior nos que ficam. Está exclusivamente na graça soberana de Deus que foi eficazmente concedida a uns e não a outros. Pedro, ao responder a Jesus com aquela confissão extraordinária, Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
Não estava demonstrando uma sabedoria ou uma sensibilidade espiritual superior à dos que foram embora. Estava demonstrando os frutos da graça eficaz que o Pai havia concedido a ele e aos demais 12. Isso tem uma implicação pastoral que Calvino sublinhava com grande ênfase. Se a graça eficaz é a causa da fé, e se a fé é o efeito da graça eficaz, então o crente que genuinamente veio a Cristo e permanece em Cristo tem toda a razão para ter uma confiança inabalável na continuidade dessa obra. Não uma confiança baseada em si mesmo, mas uma confiança baseada no Deus que começou a obra. Se foi Deus quem transformou o seu coração, se foi Deus quem abriu os seus olhos, se foi Deus quem moveu a sua vontade em direção a Cristo, então é esse mesmo Deus quem manterá essa obra até a sua conclusão gloriosa. A graça irresistível é, portanto, não apenas a doutrina que explica como os pecadores são salvos. É a doutrina que fundamenta a segurança e a paz do crente ao longo de toda a sua caminhada. Porque se a minha salvação dependesse em última análise de alguma qualidade ou decisão em mim mesmo, eu viveria em constante insegurança sobre se essa qualidade ou decisão era suficiente. Mas, se a minha salvação repousa na graça eficaz de um Deus que transformou o meu coração, abriu os meus olhos e moveu a minha vontade, então a minha segurança repousa na imutabilidade e na onipotência desse Deus. É por isso que Calvino dizia que a doutrina da graça irresistível não é uma doutrina para debates acadêmicos. É uma doutrina para ajoelhar em adoração. É uma doutrina que, quando genuinamente compreendida e assimilada, produz no coração do crente uma gratidão tão profunda, uma humildade tão genuína e uma confiança tão inabalável que transforma radicalmente não apenas a teologia que a pessoa professa, mas a qualidade inteira da sua vida espiritual, da sua oração, da sua adoração e do seu serviço ao Deus que a salvou soberanamente, eficazmente e eternamente pela sua graça irresistível. Chegamos agora a um dos momentos mais dramáticos, mais perturbadores e mais teologicamente reveladores de todo o Evangelho de João. Não é a cena da crucificação. Não é o momento em que Pedro nega o Senhor 3 vezes. É uma cena que muitas vezes passa despercebida em sua profundidade, mas que Calvino considerava um dos retratos mais honestos e mais necessários que a Escritura nos oferece sobre a natureza da fé falsa e sobre as consequências inevitáveis de uma religiosidade construída sobre fundamentos que não são Cristo mesmo. Estamos falando do momento em que muitos dos discípulos de Jesus, após ouvirem o discurso do pão da vida, simplesmente viraram as costas e foram embora. O texto é cortante em sua simplicidade. João 6,66 registra: desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Este versículo é frequentemente lido rapidamente, como uma nota de rodapé trágica ao final de um discurso difícil. Mas Calvino via nele muito mais do que uma nota de rodapé. Via nele um retrato profético e atemporal do que sempre acontece quando o Evangelho soberano da graça é pregado com fidelidade. E via nele também uma lição devastadoramente importante sobre o que a fé falsa realmente é, como ela opera e porque ela inevitavelmente colapsa quando confrontada com a verdade plena de Cristo. Antes de examinarmos a deserção em si, precisamos entender quem eram esses discípulos que foram embora. João os chama de discípulos, não de curiosos ocasionais, não de oponentes declarados, não de fariseus hostis. Eram discípulos, pessoas que haviam seguido Jesus por um tempo, pessoas que tinham ouvido seus ensinamentos, visto seus milagres, experimentado algo de sua presença e de seu poder. Do ponto de vista externo e visível, eram membros do grupo que seguia Jesus. Tinham todos os marcadores externos de discipulado genuíno e, no entanto, foram embora. Calvino insistia que essa realidade precisa ser tomada com toda a seriedade que merece. Não basta ter sido
parte da comunidade cristã por um tempo. Não basta ter ouvido boas pregações, ter participado de cultos emocionantes, ter experimentado momentos de aparente fervor espiritual. A fé falsa pode ter todos esses elementos e ainda assim ser radicalmente diferente da fé genuína em seu fundamento, em sua natureza e em seu destino final. O que levou esses discípulos a abandonar Jesus? O texto é preciso na resposta. Eles disseram: "Duro é este discurso, quem o pode ouvir?" A palavra traduzida como duro no grego original é skleros, que significa difícil, áspero, insuportável. O discurso de Jesus havia se tornado insuportável para eles. Mas precisamos perguntar: o que especificamente nesse discurso era insuportável? Não era a complexidade intelectual. Havia pessoas simples entre os seguidores de Jesus que entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo. Não era a obscuridade da linguagem. O discurso de Jesus em João 6 é, apesar de profundo, extraordinariamente direto. O que era insuportável era o conteúdo. E o conteúdo insuportável era precisamente o que temos explorado ao longo desses tópicos. A soberania absoluta de Deus na salvação, a incapacidade humana de vir a Cristo sem a atração do Pai, a eleição incondicional, a necessidade de se alimentar de Cristo em total dependência e rendição. Em outras palavras, o que era insuportável era a doutrina da graça soberana, porque essa doutrina aniquilava completamente qualquer base de orgulho humano na salvação. Calvino observava que a fé falsa tem uma característica definidora que a distingue fundamentalmente da fé genuína. Ela é condicionada pela conveniência. A fé falsa segue Jesus enquanto seguir. Jesus é conveniente, enquanto o discurso de Jesus não desafia o ego, enquanto as exigências do Evangelho não perturbam demais o conforto da vida que se escolheu. A fé falsa pode ter um fervor genuinamente intenso, pode gerar emoções profundas, pode produzir comportamentos externamente semelhantes ao verdadeiro discipulado, enquanto as condições forem favoráveis. Mas quando o discurso fica duro, quando a verdade exige rendição total, quando o Evangelho confronta o orgulho e a autonomia, a fé falsa não tem raízes para sobreviver. Jesus havia antecipado exatamente isso na parábola do semeador, registrada nos evangelhos sinóticos. A semente que cai no solo pedregoso germina rapidamente, cresce com entusiasmo aparente, mas não tem raiz, e quando vem o calor do sol, murcha e morre. O calor que revela a ausência de raízes não é o inimigo da planta, é simplesmente o revelador do que já era verdade desde o início. Da mesma forma, o discurso duro de Jesus em João 6 não destruiu a fé desses discípulos. Revelou que a fé deles nunca havia sido genuína para começo de conversa. Calvino desenvolvia um ponto teológico de grande importância aqui. Ele dizia que a deserção dos discípulos em João 6 não foi uma surpresa para Jesus. Foi uma confirmação da sua própria doutrina. Imediatamente antes de registrar a deserção, João nos informa que Jesus havia dito: "Mas há alguns dentre vós que não creem." E o evangelista acrescenta: porque Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. Jesus conhecia o coração de cada um daquelas pessoas desde o início. Sabia quais tinham uma fé genuína e quais tinham apenas um interesse superficial. E a dureza do discurso foi, em certo sentido, o instrumento pelo qual essa realidade oculta foi trazida à superfície. Isso levanta uma questão pastoral de enorme urgência que Calvino abordava com grande seriedade. É possível estar dentro de uma comunidade cristã, participar ativamente da vida da igreja e ainda assim ter uma fé falsa? A resposta que João 6 nos dá é sim. E isso deveria nos mover a um autoexame constante e honesto. Não um autoexame paralisante e neurótico,
mas um autoexame que o apóstolo Paulo também recomendava quando escrevia aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé, provai-vos a vós mesmos. Calvino identificava várias características da fé falsa que se manifestam claramente na narrativa de João 6 e que continuam sendo igualmente relevantes e igualmente perigosas em qualquer época. A primeira é a fé orientada pelos benefícios imediatos. Seguir Jesus pelo pão, pela cura, pela prosperidade, pelo alívio emocional, mas sem um desejo genuíno de Cristo por Cristo mesmo. A segunda é a fé que recua diante da dureza da verdade, que se sente ofendida quando o Evangelho confronta o orgulho, quando a soberania de Deus desafia a autonomia humana, quando o discipulado exige custo real. A terceira é a fé que não persevera, que começa com entusiasmo e abandona quando as condições mudam. A fé genuína, por contraste, tem exatamente as características opostas. Ela deseja Cristo por Cristo mesmo, não porque Cristo resolve todos os problemas da vida, mas porque Cristo é a vida. Ela persevera diante da dureza da verdade, não porque seja imune ao desafio ou à dúvida, mas porque suas raízes estão fincadas na rocha de Cristo e não no solo raso das emoções ou das conveniências. E ela permanece. Não porque seja forte o suficiente para se manter, mas porque o Deus que a gerou é fiel o suficiente para sustentá-la. É aqui que chegamos ao momento mais dramático e mais emocionalmente poderoso de todo o capítulo. Após a deserção em massa, Jesus se vira para os 12 e lhes faz uma pergunta que ressoa através de todos os séculos, com uma intensidade que não perde nada com o tempo. Quereis vós também ir-vos embora? Essa pergunta é de uma honestidade desconcertante. Jesus não tenta reter os discípulos que foram embora. Não suaviza o discurso para ser mais palatável. Não oferece uma versão mais fácil do Evangelho para os que ficaram. Ele simplesmente os coloca diante da mesma escolha e lhes dá a liberdade de ir embora também, se assim desejarem. Calvino via nessa pergunta uma das revelações mais profundas do caráter de Jesus como o Senhor soberano da salvação. Ele não precisa do homem. Ele não está disposto a comprometer a verdade para manter números. Ele não está interessado em uma multidão de seguidores superficiais que o seguem pelos pães. Se os 12 também quiserem ir, podem ir, porque a salvação não depende do número de seguidores humanos, mas do propósito soberano do Pai. A resposta de Pedro é uma das confissões mais belas e mais teologicamente ricas de todo o Novo Testamento. Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Calvino analisava cada elemento dessa resposta com deleite teológico. A quem iremos? Não para onde iremos, mas a quem. Pedro havia entendido que o que estava em jogo não era uma doutrina ou um sistema religioso, mas uma pessoa, e que essa pessoa era única, incomparável e insubstituível. Não havia alternativa. Cristo era, e é, e sempre será, o único em quem as palavras da vida eterna habitam. Tu tens as palavras da vida eterna. Não tu tens palavras interessantes, ou tu tens ensinamentos profundos. Palavras da vida eterna. Pedro havia compreendido que o discurso que havia expulsado tantos era precisamente o discurso que continha a vida. A dureza do Evangelho não era um obstáculo à vida, era a única porta de entrada para ela. E os que haviam fugido da dureza haviam fugido da própria vida. Calvino usava essa confissão de Pedro para ensinar uma das lições mais importantes sobre a natureza da verdadeira perseverança cristã. Pedro não disse que ficava porque o discurso era fácil. Não disse que ficava porque havia entendido tudo perfeitamente. Não disse que ficava porque não tinha dúvidas ou lutas. Ficou porque não havia para onde ir, porque havia encontrado em Cristo o único que tinha as palavras da vida eterna
e qualquer outra direção seria, em última análise, uma fuga da vida para a morte. Essa é a marca mais profunda da fé genuína. Não a ausência de dúvida, não a perfeição da compreensão teológica, não a imunidade às lutas espirituais, mas a consciência de que em Cristo está a vida, e fora de Cristo não há para onde ir. Essa consciência é ela mesma um dom da graça soberana de Deus, e é ela que sustenta o crente quando os discursos ficam duros, quando as circunstâncias se tornam adversas e quando a multidão ao redor começa a se dispersar. A lição que João Calvino extraía do abandono dos discípulos em João 6 é, portanto, uma lição que precisamos ouvir com toda a seriedade que merece em qualquer época. A Igreja sempre será tentada a suavizar o Evangelho para manter a multidão. Sempre haverá a pressão de tornar o discurso menos duro, menos soberano, menos exigente, para que menos pessoas se ofendam e menos pessoas vão embora. Mas João 6 nos ensina que um evangelho que nunca ofende, que nunca confronta o orgulho humano, que nunca exige rendição total, não é o evangelho de Jesus Cristo. É apenas mais um pão que sacia por um momento e deixa a alma faminta para sempre. O verdadeiro evangelho é duro o suficiente para expor a fé falsa e é glorioso o suficiente para sustentar a fé verdadeira. Através de todas as tempestades, através de todos os discursos difíceis, através de todos os momentos em que a multidão vai embora e apenas os que foram dados pelo Pai ao Filho permanecem, dizendo com Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Chegamos agora a um dos pontos mais delicados, mais debatidos e mais ricamente teológicos de todo o discurso de Jesus em João 6. As palavras de Cristo sobre comer a sua carne e beber o seu sangue provocaram escândalo entre os seus ouvintes no primeiro século, provocaram controvérsias acaloradas entre os reformadores do século XVI e continuam sendo objeto de debate apaixonado entre cristãos de diferentes tradições até os dias de hoje. E é precisamente aqui que a interpretação de João Calvino se revela não apenas teologicamente precisa, mas pastoralmente transformadora, oferecendo uma compreensão do texto que honra tanto a profundidade das palavras de Jesus, quanto a distinção fundamental entre o espiritual e o físico, que o próprio Cristo estabelece no capítulo. As palavras que geraram todo esse debate estão registradas em João 6, 53 e 56. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. São palavras de uma intensidade extraordinária, de uma intimidade que ultrapassa qualquer outra linguagem usada por Jesus para descrever a relação entre o crente e o Salvador. Para entender a posição de Calvino, é necessário primeiro mapear o campo de debate em que ele se encontrava. De um lado estava a tradição católica romana, que interpretava essas palavras de Jesus como referência direta à Eucaristia, especificamente à doutrina da transubstanciação, segundo a qual o pão e o vinho da comunhão se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo durante a missa. De outro lado, estava Zwinglio e alguns reformadores radicais, que interpretavam as palavras de Jesus em João 6 de forma puramente simbólica e memorial, sem qualquer presença especial de Cristo na ceia do Senhor. E entre esses dois extremos, Calvino construiu uma posição que ele considerava fiel ao texto, fiel à totalidade da Escritura e fiel à experiência espiritual genuína do crente.
Calvino começava sua interpretação identificando uma chave hermenêutica que o próprio Jesus fornece no versículo 63 do mesmo capítulo, e que, surpreendentemente, muitos intérpretes ignoram ou minimizam em suas análises do texto. Jesus diz: "É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida." Para Calvino, esse versículo é a chave interpretativa de todo o discurso do pão da vida. Quando Jesus diz que a carne para nada aproveita, ele está explicitamente afirmando que o benefício que ele está descrevendo, a vida eterna, a ressurreição no último dia, a permanência em Cristo, não vem através de um contato físico com a sua carne literal. Vem através do Espírito, que é quem vivifica. Isso significava para Calvino que interpretar João 6, 53, 56 como uma referência à ingestão física do corpo e sangue de Cristo, seja na transubstanciação católica ou em qualquer outra forma de presença física literal, era contradizer o próprio contexto imediato em que Jesus explicava o seu discurso. Se a própria carne física de Jesus, segundo as suas próprias palavras, não aproveita para nada, então não pode ser a ingestão física dessa carne o que Jesus estava prescrevendo como condição para a vida eterna. Mas Calvino também rejeitava com igual firmeza a interpretação puramente simbólica e memorial de Zwinglio. Para Calvino, dizer que comer a carne e beber o sangue de Cristo era meramente uma metáfora para lembrar do sacrifício de Cristo no passado era esvaziar o texto de uma riqueza e de uma substância que ele claramente contém. Quando Jesus diz: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele", está descrevendo uma realidade de comunhão e de união que vai muito além de uma memória intelectual ou de um símbolo externo. A interpretação de Calvino pode ser resumida em um conceito que ele chamava de manducação espiritual, o ato pelo qual o crente, através da fé viva e operante pelo Espírito Santo, se apropria real e genuinamente de Cristo em toda a sua plenitude. Para Calvino, comer a carne e beber o sangue de Cristo era a linguagem que Jesus usava para descrever a fé salvadora em sua dimensão mais profunda e mais íntima. Não uma fé meramente intelectual que assente a verdade sobre Cristo, mas uma fé que se nutre de Cristo, que se alimenta de Cristo, que recebe Cristo em toda a sua obra redentora de tal forma que Cristo e o crente se tornam genuinamente unidos em uma comunhão que tem consequências eternas. Calvino usava com frequência a metáfora do alimento para ilustrar o que ele entendia por essa manducação espiritual. Quando você come um alimento físico, ele não permanece externo a você. Ele é incorporado ao seu corpo, transformado em energia, integrado à sua vida biológica. Da mesma forma, quando o crente se alimenta de Cristo pela fé, Cristo não permanece externo ao crente. Ele é, por assim dizer, incorporado à vida espiritual do crente, tornando-se a fonte da sua vida, da sua força, da sua santidade e da sua esperança. A comunhão com Cristo que resulta dessa manducação espiritual é real, substancial e transformadora. Não física, mas genuinamente real no nível espiritual que o Espírito Santo opera. Havia também uma dimensão eucarística na interpretação de Calvino, que o distinguia tanto de Roma quanto de Zwinglio. Calvino acreditava que a ceia do Senhor, o pão e o vinho da comunhão, era o sinal e o instrumento pelo qual essa manducação espiritual era especialmente nutrida e confirmada. Não que o pão se tornasse literalmente o corpo de Cristo, como ensinava Roma, e não que o pão fosse apenas um símbolo vazio de uma memória passada, como ensinava Zwinglio, mas que através do pão e do vinho, administrados com a pregação fiel da palavra e recebidos pela fé genuína, o Espírito Santo operava uma comunhão real e substancial entre o crente e o Cristo ressurreto e glorificado.
uma comunhão que alimentava e fortalecia a vida espiritual de uma forma especial e privilegiada. Calvino via em João 6, 53, 56 a base teológica mais profunda para compreender o que acontece na ceia do Senhor. Quando Jesus diz que quem come a sua carne e bebe o seu sangue permanece nele, e ele nesse, está descrevendo a realidade mais íntima e mais vital da vida cristã, a união com Cristo. E essa união não é apenas jurídica ou posicional, embora inclua esses elementos. É uma união vital, orgânica, viva. Uma comunhão real entre o crente e o Senhor ressurreto que sustenta, alimenta e transforma a vida espiritual do crente da mesma forma que o alimento físico sustenta, alimenta e transforma a vida biológica do corpo. Há um aspecto da interpretação de Calvino que tem uma profundidade pastoral especialmente rica e que merece ser destacado com ênfase. Calvino insistia que a linguagem de comer e beber que Jesus usa em João 6 revela algo fundamental sobre a natureza da fé cristã. Ela não é passiva, não é meramente receptiva, não é apenas um ato de assentimento intelectual. A fé verdadeira é ativa, é nutrida, é contínua. Assim como você não come uma vez e nunca mais precisa se alimentar, o crente não crê uma vez e está feito. A vida cristã é uma vida de alimentação contínua de Cristo, de retornar constantemente a Ele através da palavra, da oração, da comunhão dos santos e da ceia do Senhor, buscando sempre mais de Cristo, dependendo sempre mais de Cristo, sendo sempre mais transformado à imagem de Cristo. Calvino também explorava a conexão entre comer a carne e beber o sangue de Cristo e a doutrina da expiação. A carne que é comida e o sangue que é bebido são a carne que foi entregue na cruz e o sangue que foi derramado no Calvário. Quando o crente se alimenta de Cristo pela fé, está se apropriando dos benefícios do sacrifício expiatório de Cristo, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, a imputação da justiça de Cristo. A manducação espiritual não é apenas uma experiência mística de comunhão. É a forma pela qual o crente participa pessoal e individualmente de tudo o que Cristo conquistou através da sua morte e ressurreição. Isso significa que João 6, 53, 56, na interpretação de Calvino, é uma descrição da essência da vida cristã em sua dimensão mais profunda. Não é apenas uma instrução sobre a ceia do Senhor. Não é apenas uma declaração sobre a Eucaristia. É uma revelação do que significa viver como cristão. Viver alimentando-se de Cristo, dependendo de Cristo, sendo sustentado por Cristo, crescendo em Cristo, permanecendo em Cristo e tendo Cristo permanecendo em você. E é precisamente esse permanecimento mútuo, permanece em mim e eu nele, que Calvino via como o ápice de todo o discurso do pão da vida e como o coração de toda a teologia reformada da salvação. A salvação não é apenas um evento passado, é uma realidade presente e contínua de união com Cristo. O crente não foi salvo e agora vive independentemente de Cristo. O crente foi salvo e agora vive em Cristo e de Cristo, alimentando-se dele constantemente, dependendo dele totalmente e crescendo cada vez mais profundamente enraizado nele, até que no último dia seja ressuscitado por ele para uma vida que não terá fim. Essa é a riqueza extraordinária que Calvino extraía das palavras aparentemente escandalizantes de Jesus sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Não escândalo físico, não ritual externo, mas a mais profunda, a mais íntima e a mais transformadora realidade da vida cristã, a união viva, real e eterna com o Cristo ressurreto que é, Ele mesmo, o pão descido do céu, o alimento da alma imortal, a vida que não perece. Chegamos ao tópico final desta jornada extraordinária pelo coração teológico de João 6, guiados pelo pensamento magistral de João Calvino. E é chegando aqui que precisamos fazer aquilo que toda boa teologia exige:
Atravessar a ponte que vai do texto antigo para a realidade presente, do comentário do reformador genebrino para as igrejas, os púlpitos, os corações e as vidas do século XXI. Porque João 6 não foi escrito apenas para os ouvintes do primeiro século que estavam às margens do mar da Galileia. Não foi comentado por Calvino apenas para os cidadãos de Genebra no século XVI. Foi preservado pela providência soberana de Deus para nos falar com toda a sua força, toda a sua profundidade e toda a sua exigência aqui, agora, neste momento preciso da história da Igreja. E a pergunta que esse capítulo nos faz, com uma urgência que não pode ser silenciada por nenhuma conveniência pastoral ou estratégia eclesiástica, é esta: que evangelho estamos pregando? Não que evangelho dizemos que pregamos, não que evangelho está escrito em nossas declarações de fé ou em nossos documentos institucionais, mas que evangelho efetivamente soa dos nossos púlpitos, permeia os nossos cultos, molda a nossa evangelização e define a nossa compreensão de o que significa ser salvo e seguir a Jesus Cristo. Calvino. Se estivesse pregando hoje, olharia para o panorama religioso contemporâneo com uma mistura de profunda tristeza e de inabalável convicção. Tristeza, porque muito do que se chama de evangelismo e de pregação cristã em nossos dias tem mais em comum com a multidão que seguia Jesus pelos pães do que com o evangelho soberano da graça que Jesus pregou em João 6, e convicção, porque o mesmo texto que expôs a fé superficial daquela multidão continua sendo o critério pelo qual todo o evangelho deve ser testado em qualquer época. O primeiro desafio que João 6 lança ao evangelismo contemporâneo é o desafio da motivação. Vivemos em uma era em que o evangelho é frequentemente apresentado como uma solução para os problemas da vida, para o vazio existencial, para os relacionamentos destruídos, para a ansiedade, para a falta de propósito, para os desafios financeiros. E embora seja verdade que o Evangelho traz consolo e transformação em todas essas áreas, quando esses benefícios se tornam o centro da mensagem e Cristo se torna apenas o meio para obtê-los, estamos reproduzindo exatamente a situação da multidão que Jesus confrontou. Pessoas que o procuram pelos pães e não pela vida eterna que somente Ele pode dar. Calvino insistiria que o evangelho verdadeiro começa não com os benefícios que Cristo oferece, mas com o Deus contra quem pecamos. Começa com a santidade de Deus e a seriedade do pecado humano. Começa com a realidade do juízo e da condenação merecida. E é sobre esse pano de fundo de culpa real e de necessidade genuína que a graça de Deus em Cristo resplandece em toda a sua glória, não como um produto que resolve problemas, mas como a única esperança de pecadores que merecem a morte e recebem a vida. O segundo desafio que João 6 lança à igreja contemporânea é o desafio da soberania. Vivemos em uma cultura que idolatra a autonomia individual, que coloca a vontade humana no centro de todas as decisões significativas e que trata qualquer limitação dessa autonomia como uma ofensa à dignidade humana. E essa cultura penetrou profundamente nas igrejas, de tal forma que a doutrina da soberania de Deus na salvação, tão claramente ensinada por Jesus em João 6, é considerada por muitos cristãos como ofensiva, injusta ou desnecessária para a pregação do Evangelho. O resultado é um evangelho centrado na decisão humana. Um evangelho que apresenta Deus como alguém que fez tudo o que podia e agora espera ansiosamente para ver se o ser humano vai cooperar. Um evangelho que coloca o resultado final da salvação nas mãos do homem e que, consequentemente, não pode oferecer a segurança e a paz que o verdadeiro evangelho promete. Porque se a minha salvação dependeu em última análise da minha decisão, então a minha segurança depende da constância da minha vontade.
E quem conhece a si mesmo sabe que não há base mais frágil e mais instável sobre a qual construir a esperança da eternidade. João 6 derruba esse evangelho centrado na decisão com a precisão de um cirurgião. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Tudo que o Pai me der virá a mim. Esta é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Essas não são doutrinas periféricas que podem ser silenciadas para tornar a mensagem mais palatável. São o coração do que Jesus disse sobre a natureza da salvação. E silenciá-las não é fazer um favor à igreja, é privar o povo de Deus da fundação mais sólida sobre a qual a paz da alma pode repousar. O terceiro desafio que João 6 lança à pregação contemporânea é o desafio da perseverança. Em uma era em que a conversão é frequentemente tratada como um evento pontual e isolado, uma oração feita, uma mão levantada, um cartão assinado, e em que a continuidade da vida cristã raramente é integrada à mensagem do Evangelho, João 6 chega com uma exigência que perturba qualquer complacência espiritual. Jesus não está interessado em multidões que o seguem por um momento de entusiasmo. Está interessado em discípulos que permanecem, que continuam se alimentando dele quando os discursos ficam duros, quando a multidão vai embora, quando o custo do discipulado se revela mais alto do que o entusiasmo inicial estava disposto a pagar. Calvino insistiria que a pregação fiel do Evangelho inclui necessariamente a pregação sobre a natureza da fé verdadeira, que ela é uma fé que persevera, que se aprofunda, que continua se alimentando de Cristo através de todas as estações da vida cristã. Não porque o crente seja forte o suficiente para se manter, mas porque o Deus que o regenerou é fiel o suficiente para sustentá-lo. A segurança eterna e a responsabilidade de perseverar não são doutrinas contraditórias. São dois lados da mesma moeda da vida cristã genuína. O quarto desafio que João 6 lança à igreja contemporânea é talvez o mais urgente e o mais difícil de todos. O desafio da distinção. Em uma cultura que celebra a inclusividade acima de tudo, que trata qualquer distinção como intolerância e qualquer confronto como falta de amor, o capítulo que termina com a maioria dos discípulos indo embora depois de ouvir a pregação de Jesus é profundamente perturbador, porque ele nos diz que a fidelidade ao Evangelho inevitavelmente produz distinção. Separa aqueles que têm uma fé genuína daqueles que têm apenas um interesse superficial em Cristo. Uma pregação que nunca separa, que nunca confronta, que nunca produz a reação que João 6 descreve, não é necessariamente mais fiel ou mais amorosa do que a pregação que Jesus fez. Pode simplesmente ser uma pregação que removeu os elementos que o coração humano natural não consegue tolerar: a soberania de Deus, a incapacidade humana, a exigência de rendição total, a necessidade de se alimentar de Cristo em dependência absoluta. E ao remover esses elementos, pode estar oferecendo às pessoas um pão que sacia temporariamente, mas que não tem o poder de dar a vida eterna. Calvino dizia que o amor verdadeiro pela alma do próximo exige a coragem de pregar o Evangelho completo, incluindo as partes difíceis, incluindo as doutrinas que ofendem o orgulho humano, incluindo as exigências que desafiam a autonomia. Porque somente o Evangelho completo tem o poder de salvar. E somente a graça soberana de Deus, operando através da pregação fiel da palavra, tem o poder de transformar o coração humano de tal forma que essas verdades difíceis se tornem a base da paz mais profunda e da alegria mais duradoura que uma alma pode experimentar. E aqui chegamos ao coração da aplicação contemporânea de tudo o que João 6 nos revelou ao longo desses 10 tópicos. O mistério oculto em João 6, que Calvino desdobrou com tal maestria, não é, em última análise, uma coleção de doutrinas para serem debatidas em seminários teológicos ou defendidas em controvérsias eclesiásticas.
É a revelação do coração de um Deus que salva soberanamente, que preserva fielmente e que se entrega totalmente, que veio do céu como pão vivo, que entregou a sua carne e o seu sangue pelo pecado do seu povo e que, através do Espírito Santo, continua atraindo, alimentando e sustentando todos os que foram dados pelo Pai ao Filho. Esse é o Evangelho que João 6 proclama. Esse é o Evangelho que Calvino expôs com uma profundidade que poucos igualaram. E esse é o Evangelho que a Igreja precisa redescobrir, reafirmar e repregar com toda a coragem, toda a fidelidade e toda a humildade que ele exige. Em cada púlpito, em cada conversa evangelística, em cada estudo bíblico, em cada momento em que uma alma faminta está diante de nós, precisando não do pão que perece, mas do pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Porque no final de tudo, quando a teologia se depura até o seu elemento mais essencial, o que João 6 nos deixa é uma pessoa, Jesus Cristo, o pão da vida, o Filho do Deus vivo, o único em quem as palavras da vida eterna habitam. E diante dele, como Pedro, a resposta de todo o coração, que foi genuinamente tocado pela graça soberana de Deus, só pode ser uma: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que jornada extraordinária foi essa! Mergulhamos juntos nas profundezas de João 6, guiados pelo pensamento de um dos maiores expositores da palavra de Deus que a Igreja já conheceu. Cada tópico foi uma janela aberta para a majestade da graça soberana de Deus. Graça que atrai, que elege, que preserva, que alimenta e que transforma. Se este conteúdo abriu a sua mente para novas compreensões da Escritura, se aprofundou a sua adoração, se fortaleceu a sua fé ou simplesmente despertou em você uma fome maior pela palavra de Deus e pela teologia que honra a soberania de Deus em todas as coisas, então ele cumpriu o seu propósito mais profundo. Se você foi edificado por este conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nenhum ensinamento. Clique no botão de inscrição agora mesmo. Deixe o seu like, ele ajuda imensamente a levar este conteúdo a mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho soberano da graça. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado, porque há muito mais riqueza teológica a ser explorada juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que tem fome da palavra de Deus. Porque o melhor presente que você pode dar a um irmão é a verdade que liberta e que transforma. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e até o próximo vídeo.